Municípios da região metropolitana estão preocupados com a manutenção da Freeway após o fim da concessão. As cidades ficaram responsáveis pelos atendimentos de emergência. A estrada não tem mais manutenção e está sem recolhimento de lixo. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o vice-presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre e prefeito de Cachoeirinha, Mick Breyer. Boa noite, seja bem-vindo, prefeito. Boa noite, uma alegria estar junto com vocês aqui no Conexão RS. Bom, prefeito, vamos primeiro entender a questão da arrecadação, prefeito, porque, por exemplo, a gente tem uma mudança nessa relação. Por exemplo, nos 21 anos de contrato, nesse tempo os municípios receberam recursos do imposto sobre serviço da arrecadação do pedágio. Quanto está deixando de entrar nos cofres, ou vai deixar de entrar nos cofres da prefeitura, por exemplo? Eu tenho os dados aqui que são da Grampal, que é essa Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre, do ano de 2016. A gente fez uma reunião sobre esse tema. Por exemplo, Osório recebeu R$ 1.580.000. Santo Antônio da Patrulha, R$ 4.150.000. Glorinha, R$ 2 milhões. Gravataí, R$ 3 milhões. Eldorado Sul, R$ 1,5 milhão. Cachoeirinha é o que menos tem, porque o trecho é mais curto ali na minha cidade. R$ 420.000. Porto Alegre, R$ 1.850.000. Então, cada município, através desta arrecadação, isso era muito importante para o município, né? Sem dúvida. Agora, com o fim da concessão, o que aconteceu? Nós ficamos responsáveis, então, pelo atendimento de ambulância e vamos deixar de receber este imposto. O que nós avaliamos lá na Grampal é que não temos mais condições de assumir serviços para além daquilo que nós já temos que assumir, que são muitas questões, e os orçamentos dos municípios vêm caindo. Com esta questão da concessão, o que nós lamentamos primeiro é que tiveram 21 anos para fazer uma nova concessão, um novo contrato. Quer dizer, eram 20, deram mais um, e não conseguiram fazer o processo. Não que a gente defenda pedágio, mas esse trecho da Freeway aqui, da 290, era considerado uma das estradas mais bem conservadas do país. Agora tem o problema da conservação, da iluminação, da limpeza, do guincho, da ambulância. Quem vai cuidar de tudo isso? A gente está vendo ali já problemas na pista de rolagem dos veículos, já estamos vendo o lixo se acumulando. E quem vai cuidar? Então os municípios não querem assumir sozinhos mais um encargo que ao longo de muitos anos, a gente tem visto muita municipalização, até a segurança hoje. Muito se cobra dos municípios, mas o orçamento não vem na mesma proporção. A fatia que tem lá no Pacto Federativo com a União continua a mesma. É que o Pacto Federativo ele vira um grande discurso de campanha. Esse ano vai se falar muito disso de novo. Sem dúvida. Mas passa a eleição, não muda muita coisa. Os prefeitos todos têm que ir a Brasília seguidamente para tentar buscar mais recursos. As emendas parlamentares são sempre muito bem-vindas, mas há muitos serviços na área da saúde, da educação. As vias estão aí com muitos problemas. Temos um período de chuva muito grande. Como vamos cuidar ainda de uma rodovia federal? Grosso modo, posso resumir dessa forma, vocês receberam mais incumbências e retiraram, de certa forma, um pedaço da receita, não importa o tamanho, mas saiu um recurso e entraram novas atividades que vocês têm responsabilidade. Dá para listar elas aqui? Eu falei, o senhor falou de algumas. Hoje, o que é Na verdade, responsabilidade? O que os municípios terão que fazer, necessariamente, é o serviço de ambulância. Deu algum acidente no trecho aquele onde está o município, a gente tem que cuidar, Se é uma rodovia estadual ou federal, não importa. Mas isso quem fazia era a concessionária. Mas eu fico pensando, prefeito, desculpa ele interromper, mas essa questão da divisão do município, por exemplo, entre Gravataí e Cachoeirinha, às vezes não é muito claro para quem está dirigindo, onde começa ou não dentro da estrada. E, na verdade, o socorro, nós temos também, além do serviço municipal, nós temos muitos socorristas ali na região, que ajudam muito nesse serviço de emergência, de urgência nas estradas, e a gente sempre agradece muito, temos parcerias importantes. Mas isso até não é o maior problema, O problema, de fato, é a receita que vem a menor e o trabalho que é acrescido. E ali em Cachoeirinha ainda nós temos um movimento chamado Livre Acesso à Freeway, que tem debatido, porque de Porto Alegre a Osório, o único município que não teve um trevo de acesso, quem sai de Porto Alegre para entrar no município, é Cachoeirinha. Glorinha tem, Santo Antônio tem, Gravataí tem, menos Cachoeirinha. E quem sai de Cachoeirinha para ir ao litoral tem que vir em Porto Alegre ou ir por Gravataí. Nós ficamos alijados desse processo. E a praça de pedágio, hoje que tem ali entre Cachoeirinha e Gravataí, isso traz um acúmulo de motoristas que buscam alternativa e que passam por dentro da nossa cidade, que são sempre todos muito bem-vindos. Mas o fluxo de veículos fica muito elevado e que nós sentimos agora uma diferença. Com o fim dos pedágios, nesse período agora, nós vimos o fluxo melhorar bastante na Flores da Cunha, que é a nossa avenida principal. Então isso também tem algum impacto.
Repito, é preciso a gente pensar nessas estradas como um todo, né? E o governo federal tem que pensar nisso. A gente sabe que é ano eleitoral, é complexo. Estão dizendo que em novembro é para sair uma nova licitação. Não sei se vão conseguir, se vai entrar alguém na justiça, como é que vai ficar. Mas o que nós queremos é que a população não perca, porque se a estrada começa a provocar buracos e problemas e tudo, quem vai cuidar? O município não tem condições de fazer isso. No caso, hoje, por exemplo, no Serviço Móvel de Urgência, como Cachoeirinha vai se organizar, pelo menos no seu trecho ali, já estão pensando nisso, prefeito? Já estamos pensando. Assim que anunciaram o fim da concessão, já falei com a Secretaria da Saúde, nós temos ali um serviço de ambulâncias bem qualificado e nós vamos assumir o nosso trecho, né? Porque é o menor, como eu disse aqui, na relação do que nós vamos perder do ISSQN, o nosso é o menor trecho. Mas isso é um complicador, né? Santo Antônio, o prefeito falou que para ele é muito complexo de fazer esse atendimento. Então, esse é uma parte, né? A gente falou da ambulância, mas tem o serviço de guincho, como é que vai ser feito? O serviço de manutenção, de limpeza, a própria iluminação, já tem lâmpadas queimadas ali, não tem ninguém para trocar. Então, o governo federal tem dificuldade de cuidar das suas estradas, aquelas que não são concedidas. E agora, me parece que essa estrada vai perder muito com isso. A questão da manutenção, que o senhor já falou, né? A gente já está constatando buracos na rodovia. Como é que vai funcionar isso, né? A gente sabe que já é difícil tapar a quantidade de buracos que cada município tem, ainda mais com toda essa chuva que o senhor lembrou muito bem. Um inverno bem rigoroso que a gente está tendo. Como é que a gente vai fazer isso? Há recursos para isso, prefeito? No município não tem como a gente assumir esse serviço, né? Isto deve ser uma responsabilidade da União. Ou a União agiliza o processo de concessão, ou vai ter que fazer um serviço emergencial ali, que a gente sabe que é difícil, né? A gente vê as estradas federais que não são concedidas, bem como as estaduais também. Nós temos muitas dificuldades, né? A gente viu algumas praças de pedágio do Rio Grande do Sul que saíram e as estradas não tiveram a conservação que a gente espera e deveria. A EGR foi convidada para ir a Brasília, né? A empresa gaúcha de rodovias foi a Brasília fazer um estudo e disse que agora vai avaliar bem o que precisa de recurso para manter tudo isso que a estrada exige. Se for nesse valor que estão anunciando, que o Tribunal de Contas da União anunciou, parece que a EGR não vai querer assumir. Sim. É o que a gente está ouvindo aí. O Nelson Lídio fez uma fala sobre isso, que vai fazer um estudo aprofundado. Então, nós vamos ficar com uma estrada agora num período, no limbo aí, quer dizer, num hiato que vai ficar sem dono, sem pai nem mãe, né? Como é que a gente vai conviver com isso, né? Agora, vamos pensar para frente, prefeito. O senhor lembrou muito bem, houve um período de 20 anos para se pensar nisso, mais um ano que foi dado a concessão. Qual o modelo que os prefeitos, pelo menos vocês, acreditam que deve ser adotado em uma nova concessão de rodovias onde a Freeway deva ser incluída? Sabes que esses dias eu vi alguém falando que nós tínhamos que repensar a questão do IPVA. Nós pagamos o imposto dos veículos automotores, que é para a conservação das estradas. E ele não tem servido para isso, né? Não sei se abolir esse imposto ou reduzi-lo, porque as estradas que não são concedidas, de fato, têm muita dificuldade. Nós participamos de algumas audiências públicas, vários prefeitos, várias comunidades, muita gente participando e debatendo esse assunto. E nós percebemos que a qualidade das estradas, a conservação das estradas, ela é um elemento fundamental também para o desenvolvimento das regiões. Sim. Se nós tivermos uma estrada sem condições, assim como nós tivemos muito tempo a 118, que agora finalmente está sendo duplicada, um bom trecho, está ficando muito melhor ali, já algumas empresas procuraram, a cidade de Cachoeirinha, de Gravataí, de Esteio, de Sapucaia, por conta da melhoria desta estrada. Então, a 290, se ela não for cuidada, se não tiver um modelo meio urgente de ou concessão, ou mesmo o governo federal assumir, nós teremos problemas, inclusive para o desenvolvimento da região. Por isso que a Grampal, a Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre, se reuniu e disse ao governo federal, enviamos um ofício para lá dizendo que nós não temos condições de assumir. Sim. Nem a conservação, muito menos os serviços todos que a estrada precisa. Bom, a gente falou no início da nossa conversa sobre perda de arrecadação, né, novas atividades que vão gerar gastos para o município, e tem outra questão que envolve a área econômica. Como o município, pelo menos vocês ali, Cachoeirinha, ou até mesmo Gravataí, acredito que vocês estão conversando a respeito, receberam a notícia das demissões de trabalhadores. A gente acredita que muitas pessoas que trabalhavam junto à Concepa, os arrecadadores, enfim, os caixas, essas pessoas eram da região. A gente tem agora um contingente de pessoas. Quem vai suprir esse efetivo vão ser já funcionários da prefeitura, né? Por exemplo, serviço de emergência, enfim. E esses funcionários que foram demitidos, né? A gente também tem essa questão. Isso também, de certa forma, tem algum impacto? Nosso presidente da Grampal, o prefeito de Viamão, André Pacheco, ele fez essa reflexão na reunião que nós tivemos
E, de fato, a gente se preocupa muito com isso, né? Nós temos hoje, no Brasil inteiro, um número de pessoas desempregadas, né, procurando uma colocação no mercado de trabalho muito grande, né? Talvez nunca tivemos, nos últimos anos, aí tantas pessoas precisando de emprego. E aí essas notícias nos entristecem mais, quer dizer, aumenta a fila lá no Cine, né, na Secretaria de Trabalho, no Sistema Nacional de Emprego. E nós tivemos ali em Cachoeirinha, por exemplo, há 2 anos e um pouquinho, o fechamento da Souza Cruz. Foram 230 pessoas que ficaram desempregadas de uma hora para outra. Agora a Souza Cruz finalmente está anunciando que está retornando ali para o município, para a questão da logística e tal. Então a gente fica muito contente quando vem uma empresa nova, gera 10 empregos, 50 empregos, 100 empregos. Aí fecha uma concessão como essa, que deveria ter sido melhor pensado no processo, né, nesses anos todos. E aí gera mais de 300 pessoas que vão para a fila procurar emprego. Então, nós ficamos de fato muito preocupados, esperamos que se tenha uma solução em breve, esperamos que a IGR avalie esse processo, mas nós queremos também que as cidades sejam contempladas com isto que eu falei antes, né? Cachoeirinha gostaria muito que a praça de pedágio entre Cachoeirinha e Gravataí fosse para depois da 118, que é uma das propostas que estava sendo discutida no edital, que acabou não acontecendo. Que esta praça de pedágio indo para lá, para depois da 118, mais perto da GM, vai melhorar muito o fluxo entre as cidades, né? Porque a Freeway, na verdade, hoje é quase que uma estrada municipal em alguns lugares, Sim, né? Verdade. Tem entrada para Glorinha, para Santo Antônio, para Osório. Quem vai para Gravataí quer ir por dentro de Cachoeirinha e fugir do pedágio. Fugir do pedágio. Claro. Então, esse é um debate importante. Nós queremos salientar mais essa questão também, da questão da busca de novos investimentos. Sim. Se a estrada não tem condições, se a acessibilidade é complicada, as empresas vão procurar outros lugares, né? E o Rio Grande do Sul já tem perdido muitos investimentos por conta, enfim, de carga tributária e tantas questões. Então, nós queremos que o governo federal olhe com muito carinho, inclusive solicitamos aí via Grampal uma reunião lá com o Ministério, com o ministro Padilha, ou seja, quem for lá no DENIT, para que nós possamos discutir esse assunto com os municípios envolvidos no processo e que tenhamos, né, em breve, boas notícias aí para 290. É o que todos esperamos, afinal de contas, uma vez, 2, 3 ou até 5 vezes na vida ou no dia, a gente acaba passando pela Freeway. Sem dúvida. Prefeito Mick Breyer, muito obrigado. Prefeito de Cachoeirinha, também representando a associação que representa os municípios da região metropolitana. Seja sempre bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, estamos à disposição e a Grampal tem feito um trabalho muito forte de integração entre os municípios, avaliando todas as questões que envolvem as nossas cidades. Muito obrigado pelo espaço. Forte abraço, prefeito. Eu que agradeço.